Quem navega na área sabe quem é Lúcia Passos. E quem não ouviu falar de Lúcia Passos, com a minha propaganda desde quarta-feira, não vai mais se esquecer. Porque foi todos os dias. Certo? Então, eu gostaria, antes de começar, realmente, eu gostaria de iniciar, e sempre começo, né, colocando algumas atividades do trabalho de Lúcia, que ela é coordenadora do Preste, né, do Ubicano Preste, e eu gostaria de colocar o trabalho dela para depois a gente... Hoje, dia 12 de abril, estou comemorando 40 anos de trabalho no Rio Grande do Sul. Nesses 40 anos, eu tive a oportunidade de compartilhar meu canto, a minha arte, a minha vida, com milhares de alunos, professores, cantores, instrumentistas, pianistas que me acompanharam. E eu tenho hoje a maior alegria de agradecer a todos vocês. Tive a oportunidade de ensinar e aprender muito. Então, hoje, eu quero agradecer a todos que fizeram parte, fazem parte da minha vida, da minha trajetória aqui no Rio Grande do Sul. Que a música continue a ser o nosso motivo, a nossa força, o nosso incentivo e a nossa missão. Sou muito grata a tudo e a todos. E eu gostaria de começar a nossa conversa, né? Nosso papo. Eu vou fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Antes de fazer, eu gostaria de passar para você que isso aqui fosse um bate-papo, né? Fosse uma conversa. Não tenho vontade de fazer entrevista. Eu pergunto, ela responde. Não. Quem tiver dúvida, eu estou no chat aqui, eu estou vendo aqui, as pessoas que tiverem dúvida, quiserem conversar na hora, levanta a mão que eu abro espaço para virar um bate-papo, ou seja, virar uma prosa, como a gente chama aqui no Nordeste. Tá? Então, vamos lá. Quem é Lúcia Passos? Essa é a grande pergunta que o Brasil faz. E eu estou transformando. Quem é Lúcia Passos?
Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite feito pelo Eduardo para estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu tenho muito orgulho, né, de estar convivendo com tantas pessoas há tantos anos. Esse vídeo, Eduardo, foi gravado em 2018, agora eram 40 anos, agora já são 43 anos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. E quem é Lúcia Passos? Eu sou mineira, nascida em Visconde do Rio Branco, uma cidade da Zona da Mata, onde eu iniciei os meus estudos no Conservatório de Música da minha cidade. E hoje eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E nesses 43 anos que eu estou aqui, eu dei continuidade ao que eu já fazia em Minas. Eu comecei a estudar música com 9 anos. E com 15 anos eu comecei a estudar canto lírico, lá no conservatório da minha cidade, e fiz os 9 anos de canto, de piano e tal. E sempre voltada ao canto, né? Mas o meu interesse pelo ensino era muito grande. Tanto que quando eu tinha 9 anos, eu sempre conto isso nas minhas entrevistas, nos meus bate-papos, quando eu tinha 9 anos, eu tinha uma escolinha na minha casa. E que o meu irmão, que está aí, inclusive, era o diretor da escola. E a gente ensinava, a gente brincava de escolinha, e algumas crianças que brincavam conosco ali foram para a segunda série, ao invés de entrar no primeiro ano da escola, foram para a segunda, porque ali era uma brincadeira, mas era uma brincadeira que tinha um objetivo. E eu sempre gostei demais de dar aula. Eu sempre gostei demais de estar com as pessoas. E então eu tive a oportunidade de ir lá em Minas dar aula no conservatório depois. E quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, eu desenvolvi mais ainda essa possibilidade de estar com as pessoas e me dedicar à técnica vocal, não só para cantores, professores, mas principalmente para o canto coral. E o que eu me dedico há mais tempo, até agora, né? Então, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, amo o que eu faço, né? E procuro passar para as pessoas que passam por mim, nas oficinas, nas entrevistas, onde eu tenho oportunidade, de passar para as pessoas o gosto pela arte, o gosto pela música. Mostrar para as pessoas que a música é a nossa âncora, a música é a nossa força, é aquilo que nos tira de qualquer situação complicada, que através da música a gente tem força, a gente tem coragem, a gente se abre, né? E então é isso. Eu sou uma pessoa. Depois eu estudei na Áustria, estudei na Alemanha e tudo, como cantora. Tive a oportunidade de ficar por lá, mas eu não quis. Eu tinha esse desejo de continuar. Eu já estava aqui no Rio Grande do Sul, a convite do maestro José Pedro Boécio, com quem eu trabalhei 22 anos até o seu falecimento. E ali eu fui desenvolvendo então uma técnica vocal mais voltada para o canto coral, né? Então, a gente foi trabalhando um som do coral, uma maneira brasileira de cantar. Não só com aquela técnica vocal operística que antigamente aqui se fazia quando eu cheguei, né? E buscando uma maneira brasileira. O maestro Zé Pedro Boécio sempre dizia assim: eu quero isso com um som nosso, não um som empolado, um som operístico, mas um som leve, um som brasileiro, uma maneira brasileira de cantar. E a gente foi fazendo isso aqui no Coral Unicinos, em 1980, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente ganhou o concurso, e uma das observações foi essa, que era um coro leve, um coro que cantava de uma maneira diferente. E aí começaram os painéis da Funarte. E eu fui convidada pela professora Elza Lakshevitz, a quem eu devo muito, muito na minha carreira, tenho muita gratidão por ela. Ela me deu a oportunidade de trabalhar nos painéis, e eu fui, através dos painéis da Funarte, a praticamente todos os estados brasileiros. E onde eu não ia, as pessoas vinham para São Leopoldo
para participar aqui do meu trabalho, conhecer o trabalho, ficar uma semana aqui estudando, para depois voltar para a sua cidade, desenvolver o trabalho lá, como multiplicadores da técnica vocal, e depois eu ia fazer uma oficina lá para fazer uma reciclagem. Então, a minha vida foi sempre assim, né, Eduardo? Sempre voltada para o crescimento das pessoas, e tenho muito prazer, sou muito grata à vida que me deu e me dá essa oportunidade. Basicamente, é isso. Ok, beleza. Agora, vamos começar, né? Eu gostei muito do seu tema, porque é um tema que dá margem para uma série de ramificações. E é essas ramificações que eu quero chegar, partindo do canto coral. Então, eu vou perguntar para você, que eu estou com uma tremenda dúvida. Para que e para quem técnica vocal? Quando o Eduardo me pediu o tema, eu fiquei pensando. Se eu falo a técnica vocal nos coros, a técnica vocal no tempo de pandemia, sabe? Não batia em mim isso aí. E, de repente, me veio essa ideia. Técnica vocal, para quê e para quem? Então, na minha maneira de ver, a técnica vocal é para todos. Não tem essa história de dizer, o cantor tem que fazer técnica vocal. Não, só o cantor, por quê? Não, todos, os professores, os educadores, os pastores, os médicos, os advogados, os padres, todas as pessoas que falam, todas as pessoas que se expressam vocalmente, né, precisam de um trabalho vocal. Mas não é uma técnica vocal distante do que a gente faz. Na verdade, é um cuidado que a gente tem que ter com a voz, assim como a gente tem cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, né? O cuidado com o nosso cabelo, com tudo, né? Então, a gente tem que também cuidar da voz. E esse cuidar da voz, tá, é questão de saúde. Não é uma questão apenas para quem vai cantar ou no momento que vai cantar. É um trabalho constante. Desde criança. A criança já sabe respirar, ela já sabe emitir o som. Mas, no correr da vida, né, ela vai com uma atividade de inglês, aqui para aqui, muitas atividades, ela vai invertendo o processo respiratório. Então, ao invés de respirar naturalmente, como um bebê respira, ela começa a respirar uma respiração superior, né? Invertendo o processo respiratório. E assim vai pela vida, né? E isso nós vamos nos dar conta lá na frente, quando a gente quer cantar, ou quando a gente vai fazer uma palestra, ou vai fazer apresentar um trabalho na universidade, né? Minha voz está ruim, minha voz não se projeta, eu estou com dor de garganta, eu dei aula e fiquei cansado. Por quê? É porque não houve um preparo vocal, né? E a base disso aí é a nossa respiração, né? E nós não sabemos mais respirar, ainda mais agora, nesse momento da pandemia, quantas pessoas morreram sem ar, não puderam respirar, né? E depois, as que ficaram com sequelas absurdas, né? Problemas seríssimos de respiração, problemas seríssimos de musculatura, de falta de tonicidade. Então, a gente tem nas mãos, né, através do nosso trabalho com técnica vocal, um instrumento maravilhoso para a nossa saúde. Não é apenas para quem canta. Então, primeiro vamos ver assim, o que é a técnica vocal, né? Quando a gente fala em técnica vocal, nós temos que pensar, o que é a voz? Com o que a gente trabalha? Com a voz. A voz é o nosso instrumento de comunicação. A voz é a nossa marca, é a nossa identidade, né? Então, não tem ninguém que tenha uma voz igual a minha, ou igual a sua, igual a sua, igual a sua, ninguém. É uma voz, é uma marca, como assim a nossa impressão digital é assim a nossa voz. E aí acontece que a gente vai perdendo essa identidade.
a gente vai imitando as pessoas, a gente vai copiando um professor que é rouco, ou muito sibilante, imitando, né, uma maneira de falar diferente da nossa maneira de falar, e isso vai nos prejudicando. Ou então, a pessoa vai trabalhando, vai ficando rouca e nem percebe. Depois, ela está com uma voz tão diferente do normal, que ela já se acostumou com aquilo, ela não percebe mais. Tá? Então, o que é a voz? É a nossa comunicação, é a nossa marca, a nossa identidade. Isso é muito importante de a gente resgatar. Né? E com o que a técnica, o que faz a técnica vocal? Ela trabalha essa essência, essa matéria-prima, que é baseada na respiração. Né? O nosso trabalho de técnica vocal, ele segue um padrão. Né? Em primeiro lugar, nós temos que ver a nossa saúde. Uma pessoa que não está bem de saúde, ela não canta bem. E quando ela está bem de saúde, ela vai cantar melhor. Por quê? A boa saúde leva a uma boa autoestima, melhor autoestima. Essa autoestima vai nos levar a cantar bem, e o fato de perceber que a gente está cantando bem vai melhorar a nossa saúde. Vai nos dar aquele gás, aquela alegria de viver. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado com a nossa voz. Porque não é só para nós, é a nossa voz em função do nosso próximo, do outro, o nosso modelo vocal, onde ele vai chegar. Nós, como professores de técnica vocal e regentes de coro, nós temos que estar em boas condições vocais, porque nós somos o modelo. Né? Então, se o aluno tem um modelo deficiente, ele vai também imitar aquele modelo e vai ter uma voz deficiente. Então, juntando assim, ó, o que é a voz, a técnica vocal? É o conjunto de exercícios, de estruturas que a gente vai trabalhando para levar a musculatura a trabalhar corretamente e produzir um som de qualidade, um som limpo, não é? Nós vamos utilizar sequências melódicas, né, que a gente vai trabalhar com os nossos cantores ou com a gente mesmo, né, com altura definida, né, com texto ou sem texto, né, sempre buscando a qualidade da nossa missão. Nunca deixar um som ruim, um som desafinado, um som rouco, um som que não está sendo bem colocado, um som que está com a emissão deficiente. Então, nós temos que trabalhar muito para que esse som seja trabalhado através dos nossos exercícios. Aí vão dizer assim, mas para que eu vou fazer técnica vocal se eu não canto? Não vão pensar em técnica vocal. O termo técnico é muito distante do nosso trabalho. Então, às vezes eu falo preparação vocal, trabalho vocal, não é? Porque a técnica, nós estamos cheios de técnica, né? A vida é cheia de técnica, tecnologia. Então, vamos aproximar, vamos simplificar um pouco mais o nosso trabalho, né? Para que as pessoas tenham acesso. Então, qualquer pessoa deve cuidar da sua voz a partir da respiração. Então, como eu disse, o primeiro ponto é a boa saúde. Cuidar da saúde física e a saúde psicológica. Uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está triste, ela não consegue emitir um som legal. Eduardo, eu acho que tem alguém mais pessoas com o microfone aberto, está dando muito ruído. Liga o seu agora. Socorro Ferraz, eu acho que está com o microfone aberto. Não, eu sem microfone. Está fechado. Está todo mundo fechado aqui. Só aproveitando aqui, Lúcia, eu estou passando por esse processo, Silmara fala, eu estou passando por esse processo depois do Covid. E possivelmente você perdeu um pouco a voz. Comecei a fazer fisioterapia respiratória e esta semana, muito difícil mesmo, está muito difícil ela voltar ao normal. Sérgio Sansão Simões diz, muito feliz, Lúcia, por poder aprender mais e novamente você.
Bom, entrando nesse Obrigada. ponto aí, quer dizer, assim, vocês podem fazer perguntas se quiserem, viu? Não me deixe só, não, pelo amor de Deus. A gente sabe que é importante, né? Principalmente a gente da área sabe que é importante. Mas, o que a gente vê na prática, Lúcia, é uma falta de interesse em termos de técnica vocal. Vamos começar pelos coros. Como é que você vê esse processo nos coros brasileiros de técnica vocal? Porque, pelo que eu vejo pouco interesse do regente e poucos regentes sabem da importância da preparação vocal. Como é que você vê? Olha só, eu não vejo mais esse problema, sabe? Porque isso no início foi muito difícil. No início as pessoas falam, não, eu já canto, eu já sei cantar, não vou mexer com isso. E aos poucos as pessoas foram se dando conta que o resultado do coro era outra coisa. É muito diferente um coro que trabalha técnica vocal, que tem um trabalho de respiração, de apoio, de articulação. Tarciso. Né? Tarciso. Tá aberto, Socorro? Eu não sei. Eu acho que é alguém ligando para mim. Vê se tem alguém ligando para mim. Agora fechou. Isso. Fechei. E, então, é muito diferente um coro que faz técnica vocal, faz uma preparação vocal, por mais simples que seja apenas respiração. Se a pessoa não souber fazer exercícios, por quê? Cada exercício tem um objetivo, um ou mais objetivos. Então, você não pode chegar lá e fazer momomô, popopô, só para dizer que fez técnica vocal. Não é isso. Tem um processo, tem que ter o conhecimento. E o regente é responsável por isso. Porque se o regente não aceita um trabalho vocal, ele não vai convencer os seus cantores de fazer técnica vocal. Para quê? Né? Se ele não está convencido. O primeiro a se convencer é o regente. E o primeiro a cuidar da sua voz é o regente. Porque se ele não cuida, ele vai passar um modelo vocal ruim para os seus cantores. Tá? Então, é muito complicado e muito delicado esse assunto que eu estou tocando aqui. Estou levantando aqui. Por quê? Às vezes a pessoa não aceita porque ela não sabe fazer. Então, ela não... E aí, às vezes, é até melhor que não faça, porque estragar a voz de cantor também não pode, né? Então, eu acho que os regentes, os professores, têm que se aprofundar no tema, têm que investigar a sua voz, buscar a essência da sua voz. Que voz é a minha? Tá? Quem sou eu cantando? Que voz eu tenho? Até onde chega a minha voz? Eu posso mais cantar, mais acima desse limite aqui, no agudo ou no grave? Que voz eu tenho? Então, essa investigação é muito importante para o regente, para o professor de sala de aula. Falar, não, mas eu não canto com os meus alunos. Mas ela fala. Ela fala, e na fala ela está dando exemplo. Ela está mostrando a sua voz. Então, minha gente, a técnica vocal não é distante, né, que só para uma classe privilegiada de cantores. Não. Agora, eu vejo no meu trabalho, como eu faço no meu trabalho, eu faço um trabalho de base que daí a pessoa vai poder cantar qualquer coisa. Ela tem que conhecer sua voz, ela tem que saber respirar, ela tem que saber emitir um som, emitir as vogais, trabalhar com as consoantes, articular bem, apoiar bem o som, ter uma boa ressonância. A partir dessa base, ela pode cantar qualquer coisa. Por quê? A voz está preparada. Agora, a pessoa quer se especializar em ópera, então ela vai usar exercícios que vão canalizar o seu som para a ópera, que você, com mais potência, maior alcance, muito mais agilidade, não é? Com melismas diversos, ela vai ter uma projeção vocal muito maior nos grandes teatros. Se ela vai fazer música de câmara,
ela vai usar tudo isso, mas não há necessidade de tanta potência quanto é um cantor de ópera. Se ela vai cantar em coro, ela pode fazer tudo, né? Porque o coro não vai cantar só um tipo de música, ela vai cantar vários, né? E se ele vai cantar música popular, também precisa de técnica vocal. Olha aí quantos cantores que a gente vê e ouve, né? Sabendo que esses cantores estão perdendo sua voz. Às vezes faz 2, 3, 4 cirurgias de nódulo vocal e acaba não podendo cantar mais. Por quê? Houve um abuso vocal. Cantou fora da tessitura, cantou exageradamente forte, né? Não obedeceu ao limite da sua voz. A gente tem um limite, né? A voz tem um limite. E a gente tem que... Porque uma coisa é a extensão, a quantidade total dos sons que a gente pode emitir. Agora, a tessitura são os sons que a gente consegue cantar com beleza, com brilho, com facilidade, sem esforço. E é dentro dessa tessitura que nós vamos trabalhar. Nunca trabalhar exageradamente agudos, nem exageradamente graves. Na minha maneira de trabalhar, eu trabalho do som médio para o agudo, do som médio para o grave. E eu vou trabalhando as extremidades, ampliando as extremidades, entenderam? Então, é muito comum a gente ver, não, mas eu posso, mas não deve. Poder, às vezes até pode, mas naquele momento não deve. Porque se fizer aquele abuso vocal, da outra vez que ele quiser fazer, ele não vai conseguir. Entenderam? Alguma pergunta até aí? Silmara queria dar uma palavrinha. Sim, pois não, Silmara. Oi, bom dia, Lúcia. Muito prazer estar aqui com você. Eu sigo você direto. Trabalho com o Pueblo há 22 anos e desde que eu comecei a trabalhar com ele sempre falava muito de você. Infelizmente, nunca pude estar aí com você no Rio Grande do Sul, mas não vai faltar oportunidade. Se Deus quiser, tomara, vai ser um prazer. Sigo muito o teu trabalho. Lúcia, eu tive Covid o ano passado e precisei começar a fazer fisioterapia respiratória essa semana. Por quê? Eu já voltei no presencial, dando aula com máscara, aquela N95, né? A minha voz piorou, a minha respiração piorou, assim, horrores. Daí, liguei para a minha fono, ela falou, Silmara, antes de voltarmos a fazer, porque eu sempre faço o controle com a fono, ela falou, antes de tudo, fisioterapia respiratória. E, realmente, o Covid deu danos, assim, e eu não tive a Covid de ir para o hospital, ficar entubada, nada, mas eu tive uma Covid forte e muita falta de ar. Hoje, depois de 1 ano e meio, eu estou, vamos dizer, colhendo os frutos do Covid com a parte respiratória. Está muito difícil, Lúcia. Muito. Eu imagino. Agora, a fisioterapia respiratória é o caminho, né? Você tem que reaprender a respirar. Você tem que... O seu pulmão tem que reaprender a abrir, né? Abrir os brônquios, né? E isso é lento, muito lento. Mas não é impossível. Nós temos um cantor que teve Covid e passou momentos complicados. E voltou no início com a voz muito, muito rouca, né? Sem projeção nenhuma. E o trabalho de fisioterapia respiratória, aliado ao canto, fez com que ele voltasse a cantar. Num dia desse, no ensaio nosso, presencial, eu fiquei encantada, porque a voz dele estava voltando quase como era antigamente. Ou nem sei se não foi melhor ainda, sabe? Mas ele continuou fazendo fisioterapia respiratória, ampliando a capacidade respiratória, né? Agora, tem que ter paciência, Silmara, porque é lento, muito lento, sabe? Mas não tem coragem, né? E coragem. Agora, procura trabalhar os exercícios nos lábios, precisa tirar o peso das pregas vocais, trazer para cá, ó, que o trato vocal fique livre. O trato vocal é a região que vai da prega vocal até os lábios. Então, é como se fosse um tubo. Então, isso tem que ficar livre. Para isso, o exercício nos vibrantes, os brrr, drrr, com a pontinha da língua, o trrr, drrr, trrr, isso vai ajudando a tirar daqui o peso e trazer. Você vai é como se você fosse esculpir novamente o seu som. Lapidar, né?
E a máscara dificulta muito trabalhar, dar aula. Agora, aproveita que você está de máscara, tá? Aproveita que você está de máscara e tenta articular e fazer brrr. Eu sei que é difícil. Brrr. Arranja uma máscara que te dê flexibilidade, te dê possibilidade de articular. A articulação é imprescindível, porque se você articula bastante, você tira também esse peso aqui da laringe. Então, vai passando para cima. Por quê? O primeiro som que nasce na laringe, ele não tem qualidade. Ele precisa da articulação que vai abrir os ressonadores. Se a pessoa não articula, fica tudo preso na laringe. E aquele som embutido, aquele som amassado, tá? Então, é muito importante isso. Aproveita que está de máscara, fica brincando. E fazer isso com as crianças também, né? Enquanto está cantando. Sim. E dá muito resultado. Dá muito bom resultado, viu? E Lúcia, deixa eu falar um negócio. Eu sou regente de coral infantil e eu trabalho sempre com preparador vocal, né? Eu tenho a Juliana Meleiro num dos meus coros. Maravilhosa! A Juliana foi minha aluna de coral infantil e hoje ela está ao meu lado, que isso é uma grande honra. E em São Paulo, no Bacarelli, eu tenho a Cláudia Cruz. E uma coisa que a gente tem que saber, quando a gente trabalha com uma preparadora vocal, com um preparador vocal, ter a confiança total e seguir o que o preparador está, né? A gente tem que seguir a mesma linha. Não adianta o preparador falar uma coisa, no outro ensaio você faz outra, que confunde, né? Totalmente. Para mim, eu acho a coisa mais maravilhosa ter ao lado um preparador vocal que ajude a ter outros olhares, né, Lúcia? Exatamente. A gente, como regente, a gente tem que ter toda essa base. Eu comecei a fazer fisiologia da voz agora na Unicamp com o Ângelo Fernandes. Até meu marido falou assim, você está fazendo medicina? Porque as primeiras aulas, né, que é toda aquela introdução de músculos, tudo, né? E é assim um universo maravilhoso que a gente fica encantado, que a gente tem que ter toda essa base, né? E então, a preparação vocal é essencial para um trabalho de base, né? Isso, um trabalho primordial, né? Então, o fato de trabalhar com um preparador, o regente trabalhar com um preparador vocal é maravilhoso, mas tem que haver sintonia. Eu trabalhei nesses 22 anos no Coral no Ensinos com o maestro Zé Pedro. Depois disso, com o maestro João Paulo Sefrin, com quem eu trabalho até hoje, que é maravilhoso também. Tá? Então, eu tive a sorte de poder aplicar o meu trabalho com esses dois regentes, e onde em outros trabalhos que eu tenho feito, né, sempre a gente teve muita afinidade. Né? Muitas oficinas que eu dei, né, eu chamei muita atenção para isso. Tem que haver afinidade. Eu tenho uma experiência muito negativa com uma vez que eu fui trabalhar com um regente, e faz muitos anos. Eu fazia técnica vocal, entregava até na tonalidade da música que ele ia começar. Aí ele chegava e dizia assim, agora vocês vão cantar do meu jeito, vocês vão abrir a boca do meu jeito e vão apoiar do meu jeito. Então, era inútil o meu trabalho, né? Isso não pode existir. Tem que haver uma sintonia. É o olho no olho. Você tem que olhar para o regente e ele olhar para você. Você tem que saber o que ele quer e o que vocês vão fazer daquilo ali. Então, é muito importante, tá? Mas, olha, você está muito bem assessorada. Perfeito. Obrigada. Agora, Letícia, gostaria de dar uma palavrinha. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Eduardo. Muito bom te ver outra vez. Lúcia. Oi, Letícia. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, Lúcia, graças a Deus. Acredito que você vai se lembrar que há mais ou menos 7 anos nós tivemos era como um curso de técnica vocal que você nos deu pela FECORS. Exatamente. E naquele curso você falou sobre qual seria a melhor sequência para você fazer técnica vocal. Desde que eu vim para os Estados Unidos, essa sequência ela não existe mais para mim, porque a maneira como se apresenta a técnica vocal para o coro aqui é mais como um aquecimento ao invés da técnica vocal. E eu perdi muito essa sequência, mas aquilo era muito interessante. Eu acredito que nos coros que eu trabalhei no Brasil, antes de vir para cá, com aquela sequência, isso melhorou muito. Então, eu gostaria que, se você pudesse fazer essa recapitulação, quais são os passos, não exatamente os exercícios, mas o passo a passo. Exatamente. Sim. Muito obrigada.
Tá. É um prazer te ter aqui hoje, Letícia. O prazer é meu. Tá. Olha, eu acompanho você na internet. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, viu? Muito obrigada. Olha só, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e certamente em outros países, onde as pessoas já cantam desde criança. Não tem essa preocupação com a técnica vocal, porque as pessoas já cantam normalmente. Elas já tiveram canto na escola, elas já cantaram em diversos coros. Então, não tem que ter um trabalho específico de técnica vocal. Muito diferente daqui do Brasil, que aqui as pessoas começam a cantar depois lá de 20 anos, 30, 40, até mais, né? Então, você pega um jovem, nunca cantou na vida, ele tem vergonha da sua voz, porque ele não tem esse hábito. Felizmente, no atual momento, nós temos tido corais infanto-juvenis, corais juvenis, com um trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido aqui. Então, isso vai ao longo do tempo, né? E quando chega num coro adulto, as pessoas já estão prontas. E também na Europa, nos Estados Unidos, se elas não tiveram esse trabalho anterior na escola, elas fazem um trabalho vocal individual, né? Ou em pequenos grupos, né? Por isso é que não tem o trabalho de técnica vocal e o aquecimento, né? Vai direto para o aquecimento e sai cantando. Mas nós aqui não. Nós temos que, entre aspas, fabricar o nosso som, porque as pessoas não estão acostumadas a cantar, né? Então, quando a gente pega um coro que as pessoas já cantam há mais tempo, isso é uma maravilha. Então, respondendo a questão da Letícia, a primeira coisa, ao longo desse tempo, eu fui construindo, né, uma maneira de trabalhar que dá certo, não tem erro. Então, a primeira coisa é ver se a pessoa tem vontade de cantar. O desejo de cantar é a coisa mais importante. Se ela tem vontade de cantar, é 50% do trabalho pronto. Depois, a saúde, como eu estava falando agora. A saúde, uma saúde boa leva a uma boa voz. Terceiro, a nossa postura, né? Para cantar, a laringe precisa estar encaixada, ela precisa estar em condições. E, para isso, o corpo tem que estar em condições. O corpo tem que estar encaixado. É como se a gente tivesse um eixo, né? E o corpo estivesse ali solto, porém relaxado, né? Solto ali, mas naquele eixo e relaxado. Então, a laringe não sabe trabalhar desencaixada. Então, quando a pessoa canta assim, ela vai buscar uma compensação. Quando ela está cantando com a cabeça torta, uma prega vocal vai trabalhar mais, a outra vai trabalhar menos. A que está aqui vai trabalhar menos e a outra tem que cobrir esse espaço. Então, é necessário que tenha equilíbrio, né? Equilíbrio para que as pregas vocais trabalhem tranquilamente, as duas trabalhando livremente. Então, se eu trabalho com a cabeça muito levantada, eu estou esticando o meu pescoço, a prega vocal está trabalhando esticada. Então, ela vai render menos do que ela poderia render. Se a pessoa tem uma postura torta, a pessoa está cantando sentada de qualquer maneira na cadeira, né? O diafragma está pressionado, não vai poder trabalhar direito. A prega vocal está amassada, vamos dizer assim, vai estar fora do lugar. Então, vai haver um esforço para o canto, né? A pessoa, vou cantar assim, que assim eu canto mais relaxado. Não. O canto precisa ter a preocupação de um equilíbrio na postura. Olha só, o que a gente observa hoje na pandemia? As pessoas passaram a trabalhar em casa, os seus computadores, e elas ficam o dia inteiro trabalhando no teclado do computador, na tela do computador, com a cabeça baixa. O que acontece? Façam vocês aí agora, abaixem a cabeça como se estivesse na tela do computador, observem o pescoço, observem a laringe e observem a cervical. Então, a cervical, ela vai estar comprometida, ela vai estar trabalhando em excesso, porque ela está sempre segurando a cabeça o dia inteiro. Ao mesmo tempo, a prega vocal, a laringe está sendo diminuída, ela está sendo pressionada, tá? Então, olha só, se eu levantar a cabeça,
se eu levantar a cabeça, eu vou estar alongando a musculatura do pescoço, eu vou estar liberando a musculatura do pescoço, e quando eu voltar, a minha prega vocal e a minha laringe vai estar em condições. Então, esse exercício vocês devem fazer, tá? Porque está sendo muito complicado, porque as pessoas estão direto no computador, com a cabeça baixa o dia todo. Na hora que vai cantar, a voz está presa, né? Porque ela está, a prega vocal está, a musculatura está comprimida, ela está diminuída. Então, ó, façam isso, levanta a cabeça para trás, com a boca fechada primeiro, e volta. Depois vai e deixa a boca abrir sozinha, relaxando, soltando a língua. Vocês vão ver que é importantíssimo o pescoço estar livre, tá? Façam esses exercícios, porque isso dá um muito bom resultado. Bom, então falamos da vontade de cantar, da saúde, da postura, né? Daí da postura vem a respiração, né? Falo sempre, tem aquele ditado, quem sabe respirar bem, sabe cantar bem, né? E eu falo, sabe cantar e falar bem, né? Então, olha só, uma respiração correta, uma respiração boa, de preferência pelo nariz, para dar tempo do ar entrar, ser aquecido e ir para os pulmões, lentamente, né? E esse ar, ele tem que chegar nos pulmões e se acomodar. Então, eu não posso inspirar e sair cantando. Eu tenho que inspirar, parar, e aí sim eu vou começar a cantar. Porque se eu inspiro, sabe, o ar não chegou lá no pulmão direito, ele não se acomodou no pulmão. Então, o inspirar e dar uma pausa, e depois cantar ou falar, é outra coisa, tá? Então, observem esse processo respiratório, é muito importante, tá? Bom, quando a gente fala de respiração, a gente vai trabalhar com a musculatura costodiafragmática, ou diafragmática intercostal. Então, procurem colocar as mãos nas costelas, não na cintura. Porque às vezes a pessoa coloca a mão na cintura e daí ela relaxa. Não, coloca a mão nas costelas. E aí ela vai inspirar, ampliando mais esse espaço. Inspira longamente e expira. Inspire, expira. Faça isso umas 5 vezes. Depois, ela tem que sentir que ela precisa dar firmeza à musculatura. Firmeza na musculatura. Olha, Silmara, isso para você e para outros que tiveram Covid, que perderam a firmeza do corpo, né? Então, olha só. Faça uma conchinha com a mão assim, tá? E coloque embaixo das costelas, tá? E faz com S, com X, abrindo essa musculatura, para fortalecer a musculatura, ó. Ó, eu vou ficar de pé aqui um pouquinho, tá? Ó, vou ficar de pé e vou colocar. Vocês conseguem me ver aqui? Assim? Consegue. Tá, vai, ó. Embaixo das costelas, caminhando para trás. Isso não é respiração para cantar, isso é exercício muscular para fortalecer a musculatura, tá? É muito importante que a gente tenha a firmeza dos músculos, que a gente adquira tônus muscular. Eu tenho alunos que então tiveram Covid que perderam o tônus muscular. Então, o mais que tem que fazer é respiração e exercício de suporte. Esse exercício que eu falei aqui é exercício de suporte, tá? Então, é o apoio que a gente fala, o suporte, o apoio. Então, primeiro o exercício respiratório, que é o inspirar e soprar. Inspirar e soprar. Inspirar e soprar. E depois o exercício muscular, que é esse em S, X, Z, né? Posso aproveitar o brrr também para fazer esse mesmo exercício, aliando o trabalho dos lábios com a firmeza do suporte, tá? Então, é bem importante que a gente faça esses exercícios respiratórios para fortalecer o tônus, para fortalecer a musculatura. Então, ó, depois da respiração, nós precisamos emitir o som, né? Então, o que tem som? As vogais. Mas nós também temos que trabalhar as consoantes. Por quê? As consoantes é que levam as vogais para frente. Então, as vogais, né? A vogal
A primeira vogal, a vogal U, é a vogal mais relaxada, é a que está mais baixa e mais relaxada. Depois do U, vem o O. O. Lá no meio tem o A. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, U, O, A. U, O, A. Eu vou sentir o caminho das vogais, o caminho do som, ó. O A está lá atrás na faringe, lá no palato, lá atrás, tá? É a vogal do meio, né? Agora, cuidado com a posição da boca nas vogais. Porque se eu fizer assim, não tem. Eu preciso do com o bico, ó. É como se fosse a embocadura de um instrumento de sopro, não é? Agora, o A, ele tem que estar na mesma posição vertical do O e do U, ó. Então, se eu fizer viram como mudou completamente o som? Né? Então, ele tem que vir na mesma posição. O ponto das vogais é esse aqui, ó. Em cima, aqui no lábio, ó. Agora, eu vou partir do A para cima. A, E, I. O I é a vogal mais alta, é a vogal que está aqui nos olhos, entre os olhos, ó. A, I. Então, ó. Sim? Nessa sequência. A vogal I, como ela é a vogal mais alta, que está mais na frente, ela pode ser utilizada para buscar as outras vogais. Por isso que a gente trabalha I, iu, iu, ia, ie, i. Entenderam? O I, que é a mais alta e mais na frente, buscando as vogais que estão atrás. Então, se eu fizer iu, iu, ia, ie, para depois chegar e fazer as vogais com a mesma colocação, com a mesma cor. Aí vocês vão dizer assim, mas cada um tem uma voz diferente. Sim, todos têm uma voz diferente, como eu falei. Não tem nenhuma voz igual a outra. Mas, no coro, nós não vamos descaracterizar a voz de ninguém. Pelo contrário, nós vamos valorizar a essência da voz de cada um. E como é que nós vamos buscar a unidade do nosso coro? Se todos emitirem as vogais da mesma forma. Entenderam? Se todo mundo emite um U igual, com a mesma boca, o O, todas as vogais da mesma maneira, vai ficar igual. Então, eu não vou estar descaracterizando. Cada um vai cantar com a sua voz, porém, da mesma forma, com a mesma forma das vogais, entenderam? E isso é muito rico, porque é uma voz que vai casar com a outra. É uma voz que vai se unir à outra. Isso é a maravilha, essa é a magia do canto coral. É unir as pessoas, é unir as vozes, é unir as pessoas através da voz. Isso eu sou fascinada por isso, entenderam? É um trabalho, assim, que cada dia me fascina mais, tá? E vocês procurem perceber isso, porque é maravilhoso, maravilhoso esse trabalho. Então, olha só, esse ponto que vem na sequência, né? Desde lá de cima, vontade de cantar, saúde, postura, respiração, emissão do som, vogais e consoantes, e agora articulação. Nós já falamos sobre isso, sobre articulação, porque o primeiro som que sai, ele não tem qualidade. Ele precisa da articulação que vai abrir os ressonadores. Os ressonadores quais são? A boca, o nariz, todas as cavidades da cabeça, não é? Então, se eu articulo bem, né, eu falo, olha a minha boca, eu falo assim, né? Agora, se eu falo assim. Quando eu articulo, eu falo, eu gosto de cantar, eu gosto,
eu gosto. Agora, eu gosto. Então, se eu falo, eu gosto articulando, o som vem para frente e se projeta. Se eu não articulo, o som fica trancado aqui. Ao invés dele ir para frente, ele está indo para trás. Entenderam? E depois da articulação, então, eu vou trabalhar o suporte. Na verdade, o suporte já começa a ser trabalhado desde o momento da respiração. No momento que eu inspirei e aprendi a firmar o meu corpo, eu já estou fazendo o trabalho que eu vou usar depois quando eu cantar. Entenderam? Se eu fizer io, 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 eu estou cantando, eu estou falando com o suporte, aquele suporte que eu trabalhei lá na respiração, quando a gente fez os exercícios musculares. Entenderam? Isso é muito importante, essa vinculação do trabalho respiratório e do suporte muscular para o canto. Então, inspira, para e canta com essa base. Canta com esse suporte. Não é trancar, não é tensionar, é apenas segurar o som, tá? E depois disso, então, completando a sequência, vem a ressonância. Então, a ressonância é como se a gente fosse... Depois que a gente fez uma escultura, a gente vai fazê-la brilhar, a gente vai lapidar, a gente vai dar brilho, entenderam? Então, a ressonância termina esse processo. Eu espero ter respondido a Letícia e espero ter passado para vocês essa sequência, que não tem erro, funciona. Essa sequência. Claro que você não vai fazer isso tudo de uma vez, no mesmo dia, entenderam? Não vai. Você vai fazer isso depois, trabalhando cada um no seu momento. Primeiro você vai trabalhar uma coisa, depois você vai trabalhar outra. Não é? Letícia. Resolvido, Letícia? Excelente, muito obrigada. Agora, quem gostaria de conversar com a minha amiga Lúcia Passos, é Paulo Sérgio, do estado de Goiás, o meu maestro querido. Vai lá, Paulo. Mestra Lúcia, bom dia. Bom dia a todos. Eu considero esse programa aqui como uma estação espacial mundial musical. Só tem gente de todas as nações aqui, só tem fera. Mas, como dizia um ex-prefeito da minha cidade natal, que eu sou do Rio de Janeiro, e hoje eu sou um goioca, estou morando em Goiânia, deixemos de falácias e vamos ao que interessa. O brasileiro, ele é conhecido pelo o jeitinho dele. Dá um jeito aqui, dá um jeito ali. A gente teve as Olimpíadas agora, a gente ganha uma medalha e parece que é um feito assim, extraordinário, quando deveria ser uma forma assim, natural, né, de você chegar lá, você batalhar, conseguir uma medalha. A senhora acredita que esse jeitinho que a gente dá, porque a gente está vendo toda essa técnica que a senhora está passando aí, é um construir, né? Não é da noite para o dia. Não, cada dia, não é isso? Devagar. É um ponto aqui, é um ponto ali, complementa o outro. Mas como o brasileiro tem essa mania do jeitinho, a senhora acha que esse jeitinho a gente leva também para o canto coral e pula todas essas etapas aí que a senhora está passando para a gente? Olha, o jeitinho brasileiro, ele funciona para muitas coisas. Eu não sei se ele vai funcionar para a técnica vocal. Porque, assim, como eu falei antes, não sei se você estava aí desde o início, nós temos um trabalho que precisa ser voltado lá para a saúde. A gente não pode fazer uma coisa, mais ou menos, não tem mais ou menos no canto, porque a voz não tem mais ou menos. Ou você canta corretamente e vai cantar por toda a sua vida, ou você vai dar um jeitinho por aí afora e vai acabar se arrebentando ali na frente, entendeu? Então, aquele jeitinho, faz assim, faz mais ou menos, não tem mais ou menos. Se você puder fazer, você vai fazer o jeitinho, cada um pode fazer o jeitinho aplicado ao seu coro. Então, o coro X, né? O coro X tem dificuldade de fazer técnica vocal. Por quê? Por que ele tem dificuldade de fazer técnica vocal? O que eu passei para esse coro, que o regente passou para esse coro, né? Que afastou as pessoas. Eu, antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, e tem os gaúchos, o gaúcho que é muito
na dele, assim, muito afastado. Muitas vezes eu chegava para dar oficinas por aí afora, e eu ia cumprimentar as pessoas, e eu gosto de estar com as pessoas, e a pessoa me cumprimentava de longe, né? Ou muitos chegavam depois da técnica vocal, para daí fazer o ensaio. Por quê? As pessoas tinham um trauma da técnica vocal. Verdadeiros traumas. Pessoas assim dizem, a sua voz é feia, a sua voz é ridícula. A pessoa nunca mais cantava, né? Não, o trabalho de técnica vocal, o trabalho de preparação vocal é acolhedor. Você tem que acolher as pessoas, você tem que partir da voz que ela tem para desenvolver aquela voz, não para fazê-la cantar, fazer uma caricatura da voz dela, não é isso. Você tem que pegar aquela voz, respeitar o limite daquela voz e desenvolver aquela voz. E à medida que ele vai sentindo que ele vai tendo progresso, tá? Ele vai confiando, tá? O cantor precisa confiar no professor, precisa confiar no regente, tá? É muito importante isso, muito importante, né? Se a gente não tem uma maneira de chegar nas pessoas, né? De mostrar a técnica vocal como uma coisa simples, tranquila, que é acessível para todo mundo. Não tem uma classe privilegiada que é para fazer técnica vocal. Não, eu faço técnica vocal. Não, não é isso. Todas as pessoas podem fazer e devem fazer. Precisam fazer. Tá? Agora, vai depender dos regentes, dos preparadores vocais, dos professores, a colocar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira simples, não uma maneira empolada de cantar, modificando a voz das pessoas. Eu sei de regentes que são meio avessos assim, à técnica vocal, porque vinha aquele cantor cantando para fazer um coro, às vezes de música popular, vinha cantando uma voz empolada, uma voz que descaracterizava aquele som que ele queria. Então, ele abriu mão da técnica vocal. Mas, pensando pelo lado da saúde, nós não podemos abrir mão. Isso é uma responsabilidade nossa, né, de cuidar da voz dos nossos cantores, e o jeitinho pode ser, você vai aplicar de uma maneira ou de outra. Você vai arrumar um jeito de aplicar para um coro e vai ter uma outra maneira de aplicar o outro coro. Mas a essência do trabalho tem que ser passada. Tá? Não sei se eu me fiz entender ou eu fui muito agressiva aí, Paulo. Não, foi esclarecido. Mas, Lúcia, é para ser agressiva mesmo. Seja agressiva mesmo. É com o pé na ponta, não tem problema, não. E outro detalhe, assim que a senhora voltar aos seus cursos no Sul, já pode colocar meu nome aí, tá? Eu só tenho o azar que, se for por ordem alfabética, eu vou quase o último, né? Paulo, né? Enfim. Obrigado. Se Deus quiser, faremos. Tá. Vamos lá. Então, antes de passar para Adeildo, que é o amigo nosso músico, eu estava aqui toda vez, Adeildo, mas eu vou passar a minha vez para você. Aqui quem manda é o freguês. Vai primeiro, depois eu falo. Vai lá. Tá, o microfone, Adeildo. Abri. Bom dia. Adeildo, se quiser falar primeiro, para você conhecer, Lúcia, é um músico, excelente compositor, é um músico da área popular, um poeta, né? E um excelente músico. Que bom, prazer. Muito prazer com isso. Prazer imenso, Lúcia. Eduardo, se quiser falar primeiro, apesar de eu ser Adeildo, eu abro mão da ordem alfabética, tá bom? Mas, Lúcia, eu queria, em primeiro lugar, falar da alegria que eu tenho quando eu posso, aqui aos domingos, entrar nessa sala e viver esse momento aqui, porque a escolha que tem sido feita para a contemplação dos convidados é uma escolha muito humana, Eduardo, sabe? Emocionante, né? Porque existe no campo das artes, não é só da música, né? Muitas linhas tecnicistas que, no seu processo de tecnização, vamos dizer assim, acaba desumanizando as artes e trazendo adoecimento e infelicidade para as pessoas. E quando a gente fala do canto, que todo mundo traz o próprio instrumento, nasce com ele, carrega a vida inteira, é preciso que a gente tenha essa consciência de ser feliz com a voz que a gente tem, do jeito que a gente é, né? Então, a sua colocação, que você aplica as técnicas, mas antes de qualquer coisa, você respeita
a integridade do corpo, da saúde, do equilíbrio, do pensamento, da alegria e do prazer de cantar. Eu acho que isso é grande fundamento para se trabalhar música em qualquer área, de qualquer instrumento. Mas muito em especial esse que a gente usa até no banheiro, quando está todo molhado. A gente usa, aliás, é um dos lugares mais legais de se usar a voz. Todo mundo quer usar lá, né? Queria dar um testemunho bem rapidinho aqui, que tem uma pessoa que eu acho que ainda está na sala, que é o Luiz Carlos Otávio Correia. Eu comecei a cantar coral muito cedo da vida, depois eu enveredei para o caminho da composição, e compositor que não canta a própria obra acaba não cantando nunca a sua obra. Então, eu comecei a cantar. Os primeiros anos que eu cantava, eu sempre saía do palco com a voz rajada, rouca, e a minha extensão vocal muito aquém do que eu tenho hoje, até que um dia eu encontrei Luiz Carlos Otávio, que está aqui na sala, regente de um coral há muitos anos, meu amigo querido, e ele me chamou para fazer umas técnicas. Eu descobri que eu tinha um diafragma. Eu descobri, eu sabia que tinha, porque eu lia lá no Aleluia! Mas não sabia. Eureka! E a partir dali, e descobri os fundamentos do diafragma, o fole principal de emissão do ar, né? A minha voz aumentou a extensão muito, passei a ser mais afinado e parei de ficar rouco depois dos shows, entendeu? Então, eu avancei tanto que já consigo hoje ser um cantor razoável. Então... Já é mas é um cantor razoável feliz, aquele que canta e se sente feliz, né? Então, a minha pergunta vai, junto com o imenso prazer de conhecê-la, a pergunta vai, como você vê o ensino, né, desses fundamentos técnicos, sobretudo no campo da voz, por exemplo, nas universidades? Você sente que esse campo da humanização da voz, ele se processa, porque uma má conduta desse processo pode fazer as pessoas, inclusive, desistirem da sua profissão, do seu sonho. Como é que você já tem esse contato junto às universidades, ou nas escolas de música básicas, para saber se esse pensamento pedagógico, humano, se ele acontece lá? Eu queria saber isso. Muito obrigado. Lúcio, só para ganhar tempo, a minha pergunta é exatamente em cima do que ele está falando também. Então, só para complementar. Quando ele fala da universidade, aí eu queria saber também de você o seguinte, porque, como você está dizendo, a voz é para todos. Mas o que a gente tem visto, às vezes, por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, o cantor, que ele trabalha no ramo popular, então ele vai para a universidade, e quando ele chega na universidade, ele vai fazer canto. E ele se depara com um professor com uma formação estritamente erudita. Entende? Então, isso, para o canto, para ele, não foi o que ele foi buscar. Então, é só complementando o que o Deio está dizendo. Queria que você me respondesse também isso aí. Então, é muito, muito bom isso aí, essa pergunta é muito boa. Por quê? Como eu falei, a gente tem que respeitar a voz do cantor. Por exemplo, chega um cantor para fazer aula, ele já cantou, já teve algumas outras experiências, e aí, como é que eu vou começar a dar aula para esse cantor? Se eu dar, geralmente as pessoas começam, geralmente começam em dó maior, eu não começo em dó maior, primeiro tem que pesquisar a voz do cantor para saber de onde que eu vou partir, né? Porque às vezes você começa, um cantor que nunca cantou, você dá um dó, um ré, a pessoa vai desafinar. Às vezes é que tem que começar a cantar num lá, ou num si bemol, 2 ali, né? Dependendo do homem, mulher ali, para saber que tipo de voz é e que tipo de exercício a gente vai fazer com ele. Então a gente tem que conhecer isso. Aí eu peço para ele cantar algum som. Se ele canta, bah, eu vou lá, bah, eu começo dali. Se ele faz, bah, eu vou, bah, e aí eu vou descendo, vou subindo. E aí? Bom, felizmente, atualmente nós temos muitas pesquisas sobre a voz. A fonoaudiologia tem nos dado uma contribuição imensa. São nossos aliados, os fonoaudiólogos são nossos aliados, né, que nos ajudam a resolver os problemas dos nossos cantores. Tanto que eu tenho fonoaudiólogos, eu mando alunos para lá, eles me mandam pacientes para cá. Os psicólogos, da mesma maneira, a gente faz um trabalho conjunto, né? Os psicólogos me mandam
pacientes, eu mando meus cantores para o psicólogo. Por quê? É um trabalho da totalidade, é a pessoa. Você tem que trabalhar a pessoa. Então, é muito feliz a gente saber que a pesquisa em torno da voz é constante, cada vez mais ampla, cada vez mais desenvolvida, buscando assim coisas que a gente jamais podia imaginar. Só que atrás disso tem o cantor, pessoa humana, tá? Atrás disso tem aquele cantor que nem sabe que termo é esse, mas ele quer cantar. E ele vai cantar exatamente aquilo que a pessoa está falando, com termos os mais difíceis, mas ele pode cantar de uma maneira simples. É aí que está o problema, sabe? É a gente pensar como chegar nas pessoas com todo esse material de pesquisa que tem agora, maravilhoso, né? E poder aplicar isso no cantor iniciante, no cantor popular. Como você disse, aqui no Rio Grande do Sul tem o curso de música popular, na faculdade, na universidade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem o curso de música popular. Então, ele vai ser orientado para a música popular, para arranjos de música popular. Ele vai trabalhar uma tessitura ideal, que é para ele. Por exemplo, um cantor de música, eu compreendo isso que você falou. Ele vai para a faculdade, ele chega lá e tem que fazer uma área de ópera. E não é isso que ele quer fazer, né? Então, esse ajuste deveria ser feito, né, de acordo com a intenção, com o desejo do aluno, né? Então, isso é muito importante, é uma pergunta muito importante que vocês fizeram, que eu acho que tem que ter nas escolas, desde antes, o porquê. Respirar, mas por quê? Apoiar, por que apoiar? Tem que saber, e aí que vem o preparo do professor. Ele não só tem que ser um bom cantor, ou pelo menos um mínimo, né? Mas ele tem que saber o que está acontecendo. O porquê que ele vai dar aquele exercício naquele momento do desenvolvimento do cantor e não vai dar para o outro aluno? É diferente, porque as vozes são diferentes, as necessidades são diferentes, né? Então, pessoas, às vezes, muito magras, muito gordas, pescoço comprido, pescoço enterrado. Então, a gente tem que ver o aluno, sabe? Olha, na pandemia, no início da pandemia, foi muito difícil para mim, porque eu jamais imaginei dar aula virtual. Jamais. E eu fiquei desesperada no primeiro momento, porque eu gosto de ver o aluno. Quando o aluno chega na porta, eu tenho que olhar para ele e sentir como é que ele está. Se ele está bem, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está eufórico, né? E ali a gente vai fazer esse trabalho. Eu preciso pegar o aluno para saber se ele está respirando direito, ver o que ele está fazendo, né? E aí aconteceu a pandemia, e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Até que, por necessidade, eu tive que começar a dar aula virtual. E foi uma grande surpresa positiva o fato do bom resultado das aulas virtuais, né? Então, além de ampliar o trabalho, né, de muito mais pessoas terem acesso ao trabalho da gente, hoje eu tenho alunos de fora do país, né, tem da Inglaterra, da França, da Espanha, dos Estados Unidos. Então, pessoas assim que estão trabalhando e muitas buscando apenas a vontade de cantar, sabe? O desejo de cantar, de falar, né? Outros querendo ser cantores, ou são cantores e estão elaborando o seu trabalho. Então, isso nos deu o fato de trabalhar virtual, me deu a oportunidade de atender mais pessoas, né? Mas a concentração do aluno é muito grande, e a nossa concentração também. Então, eu tenho tido excelentes resultados com o trabalho virtual, né? E, felizmente, assim, está sendo foi uma surpresa muito positiva. Tá? E eu desejo que todo esse progresso de pesquisa na área da voz, isso seja passado para as universidades, para os cursos de música, para as escolas de ensino médio, para as escolas infantis também, porque as crianças também têm que saber o que está acontecendo, não é? Não pode se virar papagaio, apenas repetir sem saber por quê. Tá? Muito mais, minha gente. Obrigada. Ok. Bom, já estamos chegando ao fim. É tão boa a palestra que já está chegando no fim. Mas... Eduardo? Pois não.
Eu poderia só estender um pouquinho a quem manda aqui é o freguês, pode falar, querido. É só porque eu percebo que esse ensino dos fundamentos da voz é importante a gente conhecer o corpo. Eu acho que nos cursos de música, eu sou aqui da Universidade Federal da Paraíba, sou funcionário, não sou professor, eu percebo que tem muita gente adoecendo com o seu instrumento, né? Gente com bursite, gente com problema, né? Gente com tendinite, aí gente com distonia. O meu filho teve distonia focal no instrumento. Hoje ele estuda esse fenômeno, essa doença, para poder fazer o mestrado sobre isso, né? E eu percebo que seria interessante demais que no curso de música, nos cursos de música, houvesse uma transversalidade que passasse pelo campo da psicologia e passasse pelo campo da saúde. Sim, eu acho que quem trabalha com voz, por exemplo, é importantíssimo conhecer por dentro o mecanismo fonador, né? Tivesse aula com fonoaudiologia, ou até mesmo aula de anatomia, para conhecer como é que funciona, como é que abre, como é que fecha. Agora, acontece. Você falou coisas importantíssimas, levantar a cabeça, aí estende as cordas, se baixar. E hoje a gente está tendo muito adoecimento também, porque não é só o computador, não. Todo mundo usa celular e está permanentemente com a cervical curvada. Já existe uma doença, um fenômeno projetado nos próximos anos, e todo mundo voltar, sair do Tecantropos erectus e voltar para aquela fase da curvatura, porque está todo esse caminho. Então, seria interessante para você que houvesse essa transversalidade com o campo da saúde e da psicologia, como cadeira, de pagar lá nos hospitais e pagar lá não sei aonde. Como é que você pensa isso? Não, eu acho que é muito importante. Esse interesse por conhecer essa tecnologia, é um mecanismo fantástico. Agora, não basta conhecer a fisiologia, o mecanismo vocal, tem que saber aplicar. Porque isso em todas as áreas. Você pode saber, você pode ser excelente técnico, você não sabe aplicar. Então não adianta. Você tem que saber, sim, o que você tem na mão. Qual é a matéria-prima que você tem, a voz preciosa, um bem precioso, né? Porque a gente não nasceu para cantar. O canto é um ajuste. Entenderam? Então, a gente vai ajustando. E aí, a gente está descobrindo cada vez mais uma maneira de fazer isso. Agora, tem que saber usar isso. Pode ser excelente, pode ser doutor, pós-doutor, lindo, maravilhoso. Só que ele não sabe dar aula. Ele não sabe mostrar isso. E, gente, desmistificar o canto, desmistificar o trabalho de técnica vocal. É uma coisa simples, que vem de dentro, vem da alma, sabe? Não é uma coisa assim técnica, que você vai lá e liga um botãozinho e sai cantando. Não é isso. Você está trabalhando com a pessoa humana, com todos os problemas, todas as alegrias, todas as facilidades, tudo. É o total, sabe? Agora, maestro Lemuel Guerra, da Universidade Federal de Campina Grande, maestro do coro lá da universidade. Por favor, doutor Lemuel, seja presente aqui na nossa sala. Lemuel, é o seguinte, Lemuel, eu pago a ele para ele fazer pergunta. Tá entendendo? Ele é o contratado meu, tá entendendo? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a grande honra e alegria de conhecer Lúcia Passos, de quem todo mundo que trabalha com voz, todo mundo já ouviu falar, né? Então, para mim, é uma grande alegria poder ouvi-la nesse momento, e é incrível perceber a tua energia, a tua alegria, a tua animação nesse trabalho que tu fazes. Eu fiquei muito impressionado com isso, e não é à toa que as pessoas falam tão bem do teu trabalho, porque é como se fosse realmente borbulhância da tua vida. Eu queria agradecer muito a Eduardo, mas principalmente a própria Lúcia pela existência dela no mundo e por ter aceito esse convite. Ao mesmo tempo,
eu queria fazer algumas coisas me chamaram assim, a abordagem que eu, por isso que Eduardo talvez me chama para fazer perguntas, a abordagem que eu uso é sempre assim, eu chamo de PNP, Problemas no Paraíso. E eu vou justamente tentar levantar bem rapidinho 3 pontos. A primeira coisa que eu achei assim um pouco estranha foi a tua narrativa sobre técnica vocal à brasileira, que é como se fosse você chegou para trabalhar com um coro e o maestro disse: olha, eu não quero essa técnica vocal outra, eu quero uma técnica vocal que faça com que a gente soe como o som brasileiro. Eu queria problematizar um pouco isso, na universalidade da técnica vocal e como é que tu pensas essa questão. A segunda questão, bem rapidinho, eu vou fazer, foi uma coisa que a Deildo colocou e o Eduardo também. A questão do desejo do estudante, o desejo de quem quer estudar a técnica vocal e também a possibilidade, esse desejo, às vezes, na minha forma de ver, é um limitante do desejo. Então, imaginemos que o professor de canto, a professora de canto, além de atender a esse desejo com o qual o aluno chega, eu tenho a impressão que talvez ele seja também um potencial ampliador do desejo. Significa ouvir o desejo, atender o desejo e mostrar, abrir portas e janelas, que às vezes o estudante, a pessoa que quer cantar, às vezes nunca desconfiou delas. Então, alguém que chega dizendo, eu quero cantar funk, você diz, ok, vou cantar funk. Mas eu queria te apresentar outras coisas também junto disso. Então, áreas de ópera, samba, chorinho, os lida, les chansons françaises, enfim. Ou seja, eu acho que se a gente não tiver cuidado, às vezes a gente se acomoda a um desejo que é também limitado pelas condições, pela paisagem sonora na qual a pessoa foi mergulhado, muitas vezes sem decidir, né? Uma frase que tu falaste agora no final, eu fiquei um pouco assim, eu achei que coisa estranha, foi a seguinte frase: a gente não nasceu para cantar. Eu tenho a impressão que a gente nasceu para cantar. E aí eu queria, eu trago esses pontos, mas mais uma vez dizendo da alegria e da honra de conhecê-lo e o seu trabalho e a sua energia. Ah, ótimo, excelente colocação. Olha só, em primeiro lugar, né, eu vou começar pelo desejo. Quando eu falo desejo de cantar, vontade de cantar, não o desejo de cantar tal ou tal música, mas o desejo de descobrir a sua voz. Esse, nas minhas etapas que eu coloco, é o desejo de se descobrir cantando. É o descobrir a voz que tem. Esse é o desejo, o significado do desejo de cantar, a vontade de cantar, é isso aí. Mas não, quanto ao repertório, tem que fazer de tudo. A gente tem que levar o aluno a descobrir a sua voz. E no momento que descobre a sua voz, ele pode cantar várias coisas, e deve cantar várias coisas. Porque é aí que ele vai ter uma percepção plena do que ele pode e do que é a voz dele, né? Então, a gente não pode limitar de forma alguma, né? Quando o aluno chega e fala, não, eu quero cantar funk, mas ele não sabe se ele pode cantar outras coisas, porque ele não conhece a voz dele. Então, qual é o nosso papel? Desenvolver a voz do aluno, que lhe dê segurança para que ele possa cantar outras coisas que ele tiver vontade e outras que nós, como professores, vamos indicar, em função do crescimento vocal dele. Então, isso aí é um leque de possibilidades, né? E a gente vai, olha, essa voz aqui, nesse momento você pode cantar uma área de ópera, nesse momento você vai cantar uma música brasileira, nesse momento você vai cantar uma música do Tom Jobim, nesse momento você vai cantar um lead, né? Então, isso aí, ele tem que ter a percepção de tudo. Depois ele vai escolher. Eu, por exemplo, eu cantei, na minha vida, eu cantei área de ópera, cantei tudo que foi coisa. Mas a minha vida, minha maneira de ser, era da música de câmara. Então, eu me dediquei mais a cantar leads, a chansons
Chanson, eu adoro Brahms, adoro Hugo Wolf, Schubert, Schumann, né? Então eu me dediquei mais a isso do que a ópera, porque batia mais com o meu jeito de ser, né? Então esse é o momento, é o desejo que eu falo, é o desejo de cantar, é a vontade de se descobrir cantando, né? Bom, quanto a música negócio do brasileiro, é assim, ó, a voz é uma, o mecanismo vocal é só um, não é? A adaptação a um idioma, por exemplo, um cantor japonês, que ele tem uma voz diferente, muito diferente, né, um idioma muito diferente do nosso, uma voz muito diferente da nossa, em que ele articula menos e mais picado, né? Eu não sei falar japonês. Agora, a gente ouvindo, você sabe que é uma voz completamente diferente. Você vai ouvir um coro japonês, ele tem um timbre maravilhoso. Esses tempos eu ouvi, num desses encontros aí, um coro japonês maravilhoso, um timbre lindo, maravilhoso, né? Você vai ouvir um coro de ópera, você vai ouvir um coro, ou vai ouvir a nona sinfonia, ele tem aquela potência, né? Então, a voz tem que estar preparada para cantar qualquer coisa. Ela vai ser desenvolvida em cada momento. E o porquê do jeito brasileiro? Porque antigamente se cantava, assim como cantava Vá, Pessiero, imitando grandes cantores de ópera, né? Aí ia cantar assim, por exemplo, meu coração, não sei porquê, de uma maneira empolada, né? Essa era a diferença que um maestro que trabalha para cantar meu coração, não sei porquê. Você pode cantar sim, com simplicidade, tá? Então a gente não precisa cantar sempre com a emissão operística, nem uma emissão popular, sempre. Você pode ter a voz desenvolvida para cantar o que você quiser, desde que a sua voz, naquele momento, te dê essas condições, tá? Mas é muito importante isso aí. Que mais? Qual foi a terceira pergunta que você fez mesmo? Desculpa. Foi assim, tu disseste assim, a gente não nasce para cantar. Sim. Assim, ó, o canto é uma adaptação. O aparelho vocal, a gente gritou primeiro, depois falou. E o canto, ele veio em seguida, né? Então, a gente fez ajustes. Então, a gente foi ajustando o aparelho vocal para a emissão do canto. Então, a gente o nosso aparelho vocal, ele foi criado de uma maneira e a gente foi ampliando isso aí, a gente foi usando de tal forma, ajustando de tal forma para produzir os sons, né? Então, assim, não é que a gente já sai cantando, a gente sai cantando porque a gente ouviu, né? Então, uma pessoa que é surda, por exemplo, ela não ouve, então também ela não fala, e ela não canta, né? Então, a gente ouviu, daí a gente vai adiante. Então, é um ajuste, né? Os ajustes que a gente vai fazendo. Espero ter respondido as suas questões, Lemuel. Então, respondendo assim, eventualmente eu não concordo com a totalidade das respostas, mas o que eu vejo é que o mistério de cantar e o mistério de ensinar alguém a cantar, ele envolve essa generosidade que você mencionou em vários momentos, inclusive traduzindo como se fosse a preocupação humanista com o ensino de canto, mas ele envolve também um potencial de violência simbólica, porque nós diremos como é que a pessoa deve fazer. E a nossa voz, quando ela é objeto do imperativo, o imperativo de outra pessoa que não você mesma, já implica que você tem que se ajoelhar um pouco, você tem que se submeter, é para isso que eu queria chamar a atenção. É um trabalho que envolve sempre violência simbólica. Essa violência que acontece não explicitamente. Ela é uma violência que ela é muito poderosa porque ela acontece silenciosamente com o assentimento da pessoa que é objeto, que é vítima da violência e, às vezes, com a inconsciência dos perpetradores da violência. Por isso que é muito poderosa essa violência simbólica, que em todas as artes vai acontecer, em todas as relações ela vai estar presente. Mas eu queria agradecer muito a chance. Eu entendi a sua colocação aí, que eu acho que é um caso a pensar, que é assim, ó,
Se eu falo em violência, é como se eu estivesse impondo ao cantor, faz isso ou faz aquilo. Se você não fizer, não vai resultar. Você já viu uma frase assim que é: o professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. Então, nós, como professores de canto, nós damos o caminho que ele vai buscando, procurar da maneira dele, de acordo com o aparelho vocal que ele tem, né? Com a percepção dele, com o momento dele, né? Isso é muito importante, porque senão aí vira uma violência. Você faz isso, abre a boca daquele jeito. Então, ele vai abrir do jeito que ele tiver. Agora, tem uma condução, tem uma proposta, vamos dizer assim, uma proposta. E o aluno, ele tem, para estudar canto, ou como qualquer outra coisa, ele tem que estar disponível a se abrir. Mesmo que ele não, depois ele não vai fazer nada disso. Ele vai experimentar se vai dar certo aquele caminho ou não, né? Então, eu penso, assim, uma maneira respeitosa, né, de sempre respeitar a voz do aluno, o momento do aluno, né, o tipo de sonoridade que ele pretende, mas vamos descobrir uma outra sonoridade, vamos ver como é que a gente poderia fazer isso aqui. Se der certo, se ele gostar, não é ficar tateando e procurando aqui e ali, não. Tem um objetivo, né? Então, a gente tem que dar o caminho e o aluno vai procurar seguir aquilo naquele momento e vai poder escolher no futuro. Tá? Ok, então a gente vai chegando ao final, infelizmente, com a pena, mas eu ainda vou fazer uma pergunta que eu queria fazer desde o começo. Lúcia, não é pergunta, é questionamento meu, tá entendendo? Veja só, a gente passou aqui rapidinho, ainda tem gente entrando. Essa é a live que deu mais gente, sabe? Já passou aqui pelas 40 pessoas, já entraram, já saíram, e tem 30 fixos, que é o nosso grupo aqui. Mas veja só, a gente falou aqui, desde 11 horas, da importância da técnica vocal dentro de um universo da música, para música, do cantor do coral, do cantor de sabor. Agora, a minha questionamento para você responder, veja só, a técnica vocal, se você não entrar pela área de música, não navegar nisso aí, você vai fazer um curso desde lá, começou a escola, entrou na universidade, seguiu para pedagogia, ou seguiu para história, ou seguiu para... Ele não vai ter noção nenhuma do que é técnica vocal. Então, ele vai terminar o curso dele de advocacia. A gente diz, olha, é importante para médico, é importante para isso, é importante para aquilo, é importante para fisioterapia, é importante para o médico, para o advogado, para tudo. Mas só que no país da gente, pelo que eu percebo, a técnica vocal, ela está desenvolvida exatamente para quem está naquele universo de música. Quem não passar por ela, quem não passa pelo conservatório, pela coisa, não vai tratar. E aí, o que é que passa por aí? As próprias universidades, aí eu lhe pergunto, por que a universidade? Aí você diz, mas tem que exercitar. Tem. Mas para que eu ame, eu tenho que acreditar naquela pessoa. Tem que conhecer. Tenho que conhecer. Senão, eu nunca vou gostar de Larissa se eu não conhecer Larissa, sua sobrinha. Entendeu? Então, para gostar de Larissa, eu tenho que conhecê-la. Então, por isso que, às vezes, o coral está muito longe é tão perto da sociedade e é distante dos departamentos e das escolas de música. Eu não concebo, por exemplo, na minha universidade, o coral universitário tem aula de canto, curso de canto popular e canto de... Não tem um aluno no coral. Como é que você vê isso? Então, como eu posso trabalhar a minha voz se eu mesmo não sei o que é a técnica vocal? E aí eu não dou importância. Não vou perder meu tempo com aula de técnica vocal. Então, fica restrito exatamente ao universo musical e não no geral. As universidades teriam que ter, sim, curso de pedagogia, disciplina, técnica vocal 1 e 2, técnica vocal para direito, para médico, para todo mundo. E a pessoa tem a importância disso aí, e daí vir procurar. Eu concordo contigo. Agora, assim, eu tenho e tive aluno, eu tenho advogado, eu tenho médico, eu tenho professores,
Então, pessoas que não utilizam a voz cantada, mas elas sentiram falta de um trabalho vocal em função da sua profissão. Tinha um rapaz... Eu sei, só um minutinho, eu sei que você tem, alguns, aqui também tem pessoas que vão, mas são pontos. Não tem assim uma visão geral que você vai para um curso, por exemplo, de direito, que o cara passa 2 horas falando, ou um curso de professor, que o cara começa a dar aula. Quando eu dava aula na escola fundamental, eu dava aula de 7 às 11 e de 1 às 5. E sem ter noção nenhuma. Tinha porque eu fazia música. Mas os outros professores, aí vão ficando roucos, não tem noção nenhuma, porque não tiveram na graduação como usar o seu instrumento de trabalho. É isso aí. Não é? Eu concordo que deveria ter. Aqui em São Leopoldo, esses dias, essa semana mesmo, a gente teve um encontro com o pessoal da Secretaria de Educação. Então, vai ser feito no ano que vem um curso de preparação de professores que trabalham no ensino na escola infantil. Excelente. Então, vão fazer 2 turmas de 15 alunos para professores, para trabalhar a técnica vocal, para esses professores que vão trabalhar com as crianças. Excelente. Né? Então, é isso. Eu acho que da maneira como a gente puder contribuir com isso, né, eu acho que a gente tem que falar que não é para beleza, é para saúde. Não é só para cantar bonito para os outros, é para a gente, sabe? É muito importante que a gente tenha consciência, que o professor tenha consciência do seu preparo. Quando ele vai para frente de um grupo, ele não pode ir despreparado. Ele tem que saber o que ele está fazendo. É uma responsabilidade incrível trabalhar com a voz de alguém, né? Então, assim, é muito, muito importante tudo isso que a gente falou aqui. E eu não sei, espero ter contribuído, né, para esse questionamento, né, que a gente possa levar a música e a técnica vocal mais acessível, seja mais acessível, e desmistificar isso aí, sabe? Não é para os privilegiados, é para todos. Com certeza. Bom, Marta Souza. Marta fala, sou Marta Cristina, soprando do vocal Onix Nações, Brasil. Núcleo de Goiânia, sob regência do maestro Paulo Sérgio. Obrigado, Lúcia, pela aula. Lúcia, agora eu passo a palavra para você, contente do trabalho feito e super feliz por você ter aceito esse convite desse afegão médio aqui, né, desse humilde servo que está aqui na sua frente. Imagina. E passo as palavras para vocês e agradeço de coração a sua participação aqui, que só vem engrandecer esse programa e também passar conhecimentos para a gente. Quanto menos a gente pensa que não sabe, que sabe, é que não sabe. Quando chega uma mulher desses tipos aí, falando nessa simplicidade, nessa humildade, porque o conhecimento as pessoas podem adquirir. Agora, humildade é difícil. Tá? Então, a palavra é sua. E muito obrigado. Então, eu acho que eu poderia ficar horas aqui falando sobre técnica vocal e tentando minimizar essas dúvidas e aprender também bastante com os que são mais experientes, né? E, olha, eu fico feliz demais quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar o meu trabalho, né? Tudo que eu fui aprendendo durante esses quase 50 anos de trabalho com técnica vocal. Então, eu sou fascinada pelo que eu faço, né? Adoro o que eu faço, fico feliz demais quando eu sei que tem pessoas que são interessadas, né? Interessadas nessa área, e me coloco à disposição sempre para ajudar as pessoas, para tirar alguma dúvida, ajudar de alguma forma. E o que eu desejo, né? Que vocês não desistam. É difícil às vezes? É difícil. É complicado? É complicado, mas é muito gratificante. Então, o prazer que a gente tem quando a gente vê um aluno que saiu do zero, voz zero, e começa a cantar, é uma coisa indescritível. Tá? Então, eu espero ter contribuído com vocês nessa manhã e desejo muito boa sorte para todos, um trabalho bem bonito, né, bem consciente. Nós temos que ter consciência do que nós fazemos, tá? E estou sempre aqui à disposição.
Muito obrigada, okay, mas eu não poderia deixar de terminar. Eu quero ainda mandar um abraço para o Benedito Fonseca, que está aí. Está aqui, está aqui, Benedito. Está aqui, um grande amigo de longa data. Bené, muito prazer te ter aqui. Bené. Mas, Lúcia, muitas pessoas aqui, Sua energia nos alcança, maravilhosa. Luciana, gratidão, Lúcia, né? Silmara também, né? Lemuel Guerra. Mas eu não poderia deixar que tem uma pessoa que quer falar agora, por último, que inclusive já se emocionou. Eu já vi lágrimas caindo dos olhos dela, que é uma jovem chamada Larissa Passos, que quer dar uma palavrinha agora. Emocionada aqui, está emocionada com você. Mas olha só. Larissa, sua tia quer lhe ouvir, pode falar agora. Oi, Larissa. Oi, tia. Tudo bom, Larissa? Que beleza te ter aí. Tudo que bom te ouvir, tia. Muito bom te ouvir sempre. Quero te parabenizar aí pela essa live maravilhosa, por poder passar esses conhecimentos tão ricos, tão valiosos, que só você consegue passar. Não tem ninguém igual a você. Você é a única, tia. Imagina. E eu te admiro muito, eu tenho muito orgulho por você. Tá.